Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero professor Tiago e hoje estaremos dando continuidade à Sala Digital Abraão, estudando, meus irmãos, a lição de número 5, cujo título é o seguinte: A sutileza do materialismo e do ateísmo. O texto áureo está lá em Romanos 1:20 e diz assim: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Já a verdade prática diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então, meus irmãos, nós vamos estudar hoje a sutileza do materialismo e do ateísmo. Dois temas que andam juntos, andam conjuntos e que são muito perigosos para a igreja, são muito perigosos para a civilização ocidental e são muito perigosos para o reino de Deus e o crente. Na nossa lição, o comentarista colocou ali nos subsídios didático-pedagógicos quatro objetivos, aliás, principais para esta lição, que são, primeiro, conceituar o materialismo e o ateísmo. Então, nós, professores, precisamos dar o conceito corretamente, de maneira simples, mas correta, para que os alunos entendam o que vem a ser o materialismo e o que vem a ser o ateísmo. Segundo objetivo, rastrear as raízes de ambos. Então, entender da onde eles vieram, qual a sua origem. Terceiro objetivo, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Por quê, meus irmãos? Porque toda ideologia, todo conjunto de ideias, ele tem os seus pressupostos, isto é, ele tem as suas ideias básicas, as suas ideias fundamentais. E nós iremos entender, iremos ver que tanto o materialismo quanto o ateísmo partem de ideias fundamentais que não são científicas, que não são tementes a Deus e que, na verdade, são anti-Deus, porque esse é o seu real objetivo, negar a existência e a relevância de Deus. E o quarto objetivo é afirmar o posicionamento da igreja com relação a essas duas ideias, a esses dois pensamentos. Já nas metodologias, o autor nos orienta a usarmos uma abordagem contextual, isto é, tratando já das raízes e dos pressupostos, mostrar, contextualizar para os alunos da onde vem, o que está por trás dessas ideologias do materialismo e do ateísmo, quais são os seus pressupostos. Nós sabemos que, como pressupostos, tanto o materialismo quanto o ateísmo, eles partem de ideias e filosofias que são, em primeiro lugar, antibíblicos e antiteístas. Em segundo lugar, relativistas, que buscam relativizar aquilo que é colocado na palavra de Deus. E em terceiro lugar, imorais ou amorais, que buscam negar a ética e a moral bíblica, a ética e a moral teísta. E também, meus irmãos, para os nossos alunos, é importante que, além de elucidar as ideias por trás do materialismo e do ateísmo, que nós venhamos esclarecer que essas ideologias, quando postas em práticas, quando colocadas em prática, elas trazem consequências muito ruins para a humanidade, consequências terríveis para as sociedades que as adotam, para as sociedades que vivem essas ideologias na prática. E aí nós temos exemplos, os exemplos mais fundamentais são o quê? Os exemplos da filosofia, das ideias ateístas do comunismo e do socialismo. Então nós temos exemplos de sociedades que foram muito prejudicadas, como as sociedades na Coreia do Norte, na China, em Cuba, no Camboja, na Ucrânia, quando foi dominada pela União Soviética, e em vários outros países do leste europeu. E também genocídios, meus irmãos. Por quê? Porque essa relativização, essa inversão de valores e essa negação da ética e da moral bíblica, elas vão gerar genocídios. Para exemplificar para os irmãos na prática, antes de entrarmos nas definições mais claras, é um ponto até que o autor não vai trabalhar muito, então já vou eliminá-lo por aqui, eu vou trazer para os irmãos dois exemplos, um mais palatável, por assim dizer, e outro um pouco mais chocante,
do que seriam essas sociedades pautadas por pressupostos antibíblicos, anticristãos. No livro Da Alegria no Leste Europeu e na Europa Ocidental, do autor Andrei Plechou, ele vai citar como era a vida sob o comunismo, meus irmãos. E aí ele vai dizer o seguinte, que quando ele visitou a Europa Ocidental, ele percebeu algumas diferenças, como era a alegria das pessoas nesses dois lugares, como era a alegria das pessoas na Europa Ocidental e como era a alegria das pessoas na Europa Oriental sob o domínio do comunismo. E ele dizia o seguinte: no Ocidente era diferente do Oriente. As alegrias tinham uma diferença específica. O homem ocidental se alegrava de não acontecer nada anormal. O Oriente alegra-se quando é poupado da normalidade da ditadura. Alegram-se de não ter sido muito censurado um livro publicado por uma editora, de não lhe derrubarem a igreja, de não lhe derrubarem a casa, de não ter sido dedurado a polícia, ou que, embora dedurado, não era ainda apenado, interrogado ou preso. O Ocidente se alegra quando não se produz a anomalia do mal. O Oriente se alegrava quando se produzia a anomalia do bem. Então, ele diz que no mundo oriental, no mundo comunista, a normalidade era o mal. A normalidade era a tragédia, era a prisão, era a morte. Então, o homem que vivia no comunismo, no mundo sem moral, sem Deus, na sociedade pautada pelo ateísmo e pelo materialismo, ele se alegrava quando a anormalidade do bem ocorria. Olha só, meus irmãos, isso é uma sociedade pautada pelo materialismo e pelo ateísmo. Ele vai dizer ainda, meus irmãos, contando sua própria experiência, que o ideólogo, isto é, aquele que defende essas ideologias, ele não quer entender o mundo. Ele quer fazer o quê? Ele quer pensar de maneira subversiva. O ideólogo ateu e materialista quer dominar mentalmente a esfera pública. E olha que interessante, irmãos, nós vamos ver isso na lição lá na frente. A pessoa que defende essas ideologias quer trapacear o real para fazê-lo compatível com um conceito. Então, basicamente, nós vemos que os que defendem o materialismo e o ateísmo, eles querem trapacear a realidade, querem transformar, mudar a realidade para que a sua ideia faça sentido, porque nós veremos que ambas ideias não fazem sentido. Outro relato, meus irmãos, agora sobre o mundo nazista, é do judeu Elie Wiesel. Vivendo ali sob as garras do nazismo, ele vai fazer um relato da sua primeira noite no campo de concentração de Auschwitz. E veremos o que é um mundo que abandonou a moralidade e a ética cristã. Ele diz o seguinte, quando ele chegou no campo de prisioneiros: não muito longe de nós, labaredas subiam de um fosso, chamas gigantescas. Eles estavam queimando alguma coisa. Um caminhão aproximou-se da entrada da vala e descarregou o que trazia. Crianças. Bebês. Sim, eu vi. Vi com meus próprios olhos. Aquelas crianças nas chamas. Causaria surpresa se eu dissesse que não pude mais dormir depois disso? Fugiu-me o sono e não pude mais pregar os olhos. Nunca mais vou me esquecer daquela noite. A primeira no campo, que transformou minha vida numa longa noite. 7 vezes mais maldita, 7 vezes mais marcada. Nunca mais vou me esquecer daquela fumaça. Nunca mais vou me esquecer do rostinho das crianças, cujos corpos vi transformar-se em bolsões de fuligem na fumaça que subia sob o silencioso azul do céu. Esse é um relato do judeu Elie Wiesel quando chegou no campo de concentração de Auschwitz. Isso é o que acontece quando o ateísmo e o materialismo tomam conta de uma sociedade e se tornam a regra, o padrão. Meus irmãos, por isso nós devemos combatê-los a todo custo. Por isso a igreja deve posicionar-se contra essas ideologias pagãs, anticristãs e antideus. Vamos então à conceituação. Agora que já vimos na prática aonde essas ideologias terminam, aonde esses pensamentos chegam, vamos entendê-los para combatê-los. O que vem a ser o materialismo? Materialismo é um ensinamento que diz que a matéria é a única realidade que existe. Isto é, não existe nada além da matéria. Não existe nada após a matéria.
Não existe o mundo da metafísica, não existe o mundo das ideias. O que existe é o que é material, físico, palpável, reproduzível. Isso é o que existe. Portanto, o materialismo ele nega a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual para o materialista ele é irrelevante, ele é desnecessário. Por quê? Porque o mundo espiritual na cabeça do materialista é uma abstração, é uma inexistência, é uma fábula, é algo que está fora do mundo material, portanto, para ele, fora da existência. Nós podemos dizer que tanto o materialismo quanto o ateísmo são consequências de dois atores na humanidade. Consequência, primeiro, de Satanás e consequência, em segundo lugar, do pecado no homem. A religião, para o materialista, é algo improvável. Mas devemos entender a palavra improvável aqui em um sentido um pouco diferente. Não é algo improvável apenas no sentido de que é difícil de ser provada. Mas ela é improvável no sentido de que ela, por ser algo imaterial, é de fato inexistente. Então não é que há uma probabilidade pequena da religião existir, é que a religião ela é inexistente. Para o materialista, os milagres são falsos ou explicáveis. Isto é, os milagres ou eles são charlatanismo, ou eles são falsas ideias, falsos fatos, ou eles são de alguma forma explicáveis pelo mundo material. Então não existe nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de obra sobrenatural, nenhum tipo de obra, causa, coisa espiritual. Tudo para o materialista se resume àquilo que é físico, concreto. E aí, portanto, para o materialista, a existência divina ou a revelação divina dada na palavra de Deus é uma mera superstição. Basicamente, então, meus queridos, o materialismo é o quê? É aquela ideia de que aquilo que é físico, concreto, observável, palpável, perceptível pelos sentidos, isto é real. Tudo que está fora disto, além disto, é fábula, ou é inexistente, ou é superstição, ou é algo que não pode ser levado a sério, não pode ser estudado seriamente. Já o ateísmo é aquela doutrina que nega a existência de Deus. Em especial, o ateísmo nega a existência do Deus da Bíblia, do Deus pessoal. Nós vemos que a palavra de Deus revela o nosso Deus como um ser pessoal. Vamos conferir o texto de Gênesis, capítulo 12, nos versos 1 a 3, o Senhor Deus se revela a Abraão, sendo um ser pessoal, que tem um plano, que tem um propósito. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, nós temos aqui um Deus que tem uma objetividade, que tem uma intenção, que tem uma consciência. Este Deus é negado pelos ateus. Para os ateus, irmãos, Deus não pode ser nem um ser pessoal, nem um ser existente, é claro, e ele não pode ser um ser interventor, um ser que tem uma consciência e um objetivo e um propósito e que intervém na criação, intervém na existência, intervém na humanidade de acordo com os seus propósitos. Para eles, esse tipo de Deus é impossível, esse tipo de Deus é inadmissível. Nós vemos a Bíblia revelando Deus, meus irmãos, como um ser pessoal, lá em João, capítulo 1, versículo 1, o texto clássico da criação, da repetição do relato da criação de Gênesis, aqui em João, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia nos revela um Deus criador, um Deus que é um verbo, uma palavra ativa, um Deus ativo, não um Deus passivo, não um Deus deísta que abandonou a humanidade criada, mas um Deus que intervém, que se importa, que é uma pessoa, uma consciência. E o Evangelho de Marcos nos acrescenta ainda mais uma pitada deste Deus pessoal. Marcos 1:1.
um texto muito emblemático do Novo Testamento, que vai dizer assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então este Deus é pessoal a um ponto de ele é Pai, ele tem um filho, existe a família de Deus. Tamanho é o nível, tamanho é o grau da pessoalidade de Deus. Mas para o ateu, este Deus não pode existir. Para o ateu não pode haver um Deus pessoal. Mas aonde está a origem do materialismo e do ateísmo? Devemos entender, meus queridos, que as origens, tanto do materialismo quanto do ateísmo, estão no mundo espiritual, ou seja, nos anjos caídos, isto é, no demônio, em Satanás. E a origem também está no homem, na natureza pecaminosa do homem. Quando nós abrimos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, nós temos a origem do materialismo e do ateísmo. Vamos analisar rapidamente este texto, nosso tempo é curto. Capítulo 3 diz assim, a partir do verso 1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora o verso 4 e o 5 são os principais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Verso 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui, meus irmãos, nós temos o princípio do ateísmo e do materialismo. Porque nós vemos que a serpente diz o seguinte: é certo que não morrereis. O que a serpente está dizendo? O que a serpente está fazendo? Ela está plantando a dúvida no conhecimento que Eva possuía do Senhor Deus. Ela está invalidando aquele conhecimento colocado, estabelecido por Deus. Deus chega e diz assim: não coma da árvore do conhecimento. E a serpente diz: coma, é certo que não morrereis. Então o que ela está dizendo? O conhecimento que Deus te deu, Eva, é um conhecimento falso. Aqui está o verdadeiro conhecimento. Ela está invalidando as realidades espirituais, irmãos. Porque Deus havia previsto, Deus havia alertado a humanidade, dizendo assim: no dia que comerdes dela, morrereis. E a serpente diz: certamente não morrereis. Então, a serpente está colocando em dúvida. É uma filosofia da dúvida, é uma filosofia da desconfiança. Essa é a filosofia ateísta na sua base, no seu fundamento. Desconfiar, negar a existência de Deus, negar a existência de um ser superior, de uma autoridade superior. O que a serpente está dizendo é: o que é a morte? A serpente está colocando uma superstição no coração da mulher, porque homem e mulher não conheciam a morte. Então a serpente está colocando em dúvida a existência da própria morte, porque ela diz assim: é certo que não morrereis. É uma filosofia, é uma ideologia negativa. Olha, não há morte. Pode comer. Por quê? Porque ela está oferecendo um conhecimento para substituir aquele conhecimento divino. Dizendo assim: no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o materialismo e o ateísmo surgem para invalidar as verdades divinas, para negar, para contrapor. Então, a serpente diz: sereis conhecedores. Ela está dizendo: este é o conhecimento real, este é o conhecimento verdadeiro, não aquele que Deus oferece. Este é o conhecimento prático, comprovado, científico. É certo que não morrereis. Este é o conhecimento certo, certeiro. É aí que nasce no diabo, na serpente, o materialismo e o ateísmo, dizendo: é certo que não morrereis. Isto é, dizendo, aquilo que Deus ensinou, aquele conhecimento que Deus concedeu é um conhecimento inválido. E depois é um conhecimento falso. Porque primeiro, não morrereis. E segundo, sereis como Deus. Aí vocês conhecerão o bem e o mal. Então, a origem do ateísmo e do materialismo está no diabo, na serpente. Essa é a primeira origem. Já a segunda origem está no que nós podemos chamar de pecaminosidade humana, ou na cegueira espiritual. O Salmo 14,
que é repetido no Salmo 53, os seus 3 primeiros versos, vai dizer o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Verso 3: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A outra origem do ateísmo e do materialismo, o não a Deus, vem do coração humano, vem da pecaminosidade humana. Vejamos, irmãos, diz o nécio, diz o insensato em seu coração, não a Deus. Mas qual é o motivo pelo qual o insensato nega a realidade de Deus? Corromperam-se e praticaram iniquidade. Já não há quem faça o bem. Então, o principal objetivo do homem no seu coração, negando a existência de Deus, é negar o fundamento que Deus colocou. Isto é negar o bem que Deus promove. É negar o bem que Deus exige, a santidade. É negar a ética. É negar a moralidade. Jesus, irmãos, lá no Novo Testamento, fala sobre esse tipo de homem. Lá em Marcos, capítulo 7, lá nos versos 21 a 23, Jesus diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, esse movimento que o homem tem contra Deus vem de dentro de si mesmo e é potencializado pela cegueira espiritual promovida por Satanás. Irmãos, sem Deus se desfaz a necessidade de fazer o bem, de obedecer algo, de obedecer uma ordem maior, uma divindade maior, um ser superior. Se desfaz a necessidade de obedecer uma lei, seja dos homens, uma lei temporal, seja de Deus, a lei eterna. Se desfaz a necessidade de obedecer um código de conduta, uma força maior. Sem Deus, meus irmãos, quando nós estamos sem Deus, nós temos a corrupção ilimitada, pois Deus limita a corrupção através da sua lei moral, através dos seus mandamentos. Sem Deus, nós não temos um juízo futuro, nós não temos um julgamento, portanto, não é interessante para o homem natural obedecer qualquer lei e fazer o bem, porque ele jamais será julgado pelo mal que faz. Sem Deus não há noção de bem, porque o verdadeiro bem procede de origem divina, do ser de Deus. Sem Deus não há noção de certo e errado. E aí nós temos uma terceira ideologia que se desdobra a partir do materialismo e do ateísmo, que é o relativismo. Não existe certo e errado. Sem Deus, o que nós temos é uma noção livre. O certo e errado é definido pela própria pessoa e não pela lei de Deus. Sem Deus, ninguém é moralmente responsável. Então você não pode chegar em uma pessoa materialista e ateísta e dizer assim, olha, isso que você fez é errado. Dentro da filosofia dela, errado e certo são conceitos relativos, eles mudam de acordo com a necessidade, de acordo com a pessoa, de acordo com a situação. Como nós não temos uma noção de certo e errado, não temos uma noção de melhor e pior, nós não temos uma noção de valor humano, de dignidade humana. Sem Deus, a humanidade não tem dignidade. Por quê? Porque se não há certo e errado, se não há bom e mal, não existe uma diferença entre aquele que faz o certo e, portanto, é bom, é melhor, e aquele que faz errado e, portanto, é ruim, é pior. Não existe dignidade. Ninguém tem valor, porque o verdadeiro valor provém da imagem de Deus em nós. Se Deus não existe, não há imagem, não há ética, não há o que é certo e errado. A própria lição vai nos dizer que o ateísmo nega a singularidade humana. Isto é, nega que o ser humano é a imagem de Deus. Se ele não é a imagem de Deus, ele não tem valor em si mesmo. O que é o ser humano para o materialista? O ser humano é um apanhado de conjuntos de instruções genéticas, um apanhado de DNA que não reflete nada nem ninguém, nenhum ser inteligente. O ser humano, o homem, é simples produto da evolução. Continuando, irmãos, já entendendo então o que é o materialismo e o ateísmo e aonde eles nos levam, nós temos que entender que Deus, ele se faz conhecido. Portanto, meus irmãos, por meio das coisas criadas, o materialismo e o ateísmo, eles não são atos de desconhecimento de Deus.
Eles são atos de rejeição a Deus. O materialista, ele não é materialista e ateísta porque ele desconhece a Deus. Ele é ateu porque ele rejeita a Deus. Portanto, o ateísmo é uma filosofia da negação. A função dela, ela não é uma filosofia, uma ideologia afirmativa. Ela não afirma nada. Ela apenas nega algo. Nega a existência de Deus. Nega o mundo imaterial. Nega o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, vai dizer: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, aquilo que se pode conhecer de Deus pela natureza é claramente visto, é revelado. Deus não está escondido, Deus está revelado através também da natureza. E por que isso acontece? Para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Portanto, o homem ateu, ele está em um ato de rebelião contra as verdades de Deus. O ateísmo vai dizer que a sua filosofia é a filosofia do homem comum. Mas isso é uma mentira, meus irmãos. Teologicamente, se nós pegarmos a constituição humana, nós veremos que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Sendo formado de corpo, alma e espírito, o homem tem capacidade de perceber as verdades espirituais, ainda que de maneira limitada pelo pecado. Mas o homem comum ainda é corpo, alma e espírito. Portanto, sendo corpo, alma e espírito, ele é capaz de perceber o mundo espiritual. Não é à toa que toda a sociedade humana tem algum tipo de religião. Então, a religião do homem comum não pode ser o ateísmo. Por quê? Porque o ateísmo e o materialismo negam a dimensão da alma e do espírito no homem e afirmam apenas a dimensão do corpo. Mas o ser humano não é só corpo. O ser humano é um ser composto de uma realidade material, uma realidade mental, intelectual e de uma realidade espiritual. Corpo, alma e espírito. Outro ponto. O ateísmo e o materialismo são causados pela cegueira espiritual causada pelo diabo. Lá em 2 Coríntios 4:4, nós temos o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos a rebelião do pecado unida à cegueira espiritual promovida pelo diabo. E isso vai causar uma mistura nefasta. O homem materialista, portanto, é endurecido pelo pecado e cego pelo diabo. E aí, para chegar já na parte final da nossa lição, nós temos que entender que, cientificamente, os pressupostos do ateísmo e do materialismo não se comprovam, não se confirmam. Os ateus e materialistas vão utilizar o discurso científico para negar a existência de Deus. Eles pedem provas da existência de Deus, porém eles ignoram as evidências da existência de Deus. Eles estão, na verdade, na sua filosofia de negação de Deus, eles apenas negam o verdadeiro pensamento científico. Por quê, meus irmãos? Porque o verdadeiro pensamento científico é baseado lá na herança que nós temos dos filósofos, e principalmente de um homem chamado René Descartes, que tem uma metodologia, um método científico. E uma das coisas mais interessantes do método científico não é que ele é apenas um método em si, mas ele está debaixo de algo maior. Ele está debaixo de uma área do conhecimento que é a mãe do conhecimento, que é citada na Bíblia, que é o verbo. Então, irmão Tiago, o que o irmão está dizendo aqui? O verbo é o fundamento da ciência? Sim, irmãos, porque o verbo no original é o logos, é a lógica. O método científico, o verdadeiro e correto método científico é um método fundamentado através da lógica. E pela lógica, cientificamente, é impossível provar que Deus não existe. Olha só que interessante. Se os ateus e materialistas fossem cientificamente honestos, eles assumiriam uma posição que nós chamamos de uma posição de suspensão do juízo. Isto é, eu não consigo provar pelo método que Deus existe, mas eu também não consigo provar que ele não existe. Então, eu adoto uma posição de suspensão do juízo. Eles não adotam isso, eles escolhem um lado, porque o pensamento deles é fundamentado em uma ideologia. Portanto, quando nós pegamos a lógica,
nós temos afirmações que corroboram a existência de Deus e que corroboram que o mundo é mais do que a realidade material, que existe uma realidade imaterial. E nós vamos chegar nelas daqui a pouco. Quando nós partimos para a resposta ao materialismo e ao ateísmo, irmãos, nós temos que ter claro uma coisa que é o ponto fundamental. Em primeiro lugar, nós devemos responder o ateísmo e o materialismo usando a Sagrada Escritura. Nós devemos usar afirmações bíblicas. Então, apesar de a ciência nos apontar que existe um Deus, apesar da lógica nos apontar que existe um Criador, nós devemos partir sempre da Escritura. E aí nós devemos entender as afirmações bíblicas e a questão da verdade. A Bíblia não é um tratado para discutir a existência de Deus. A Bíblia pressupõe a existência de Deus. O que isso quer dizer? A existência de Deus, ela é afirmada na Bíblia. Por quê? Porque ela é a verdade. Então, em primeiro lugar, quando nós combatemos o ateísmo e o materialismo, nós devemos ter convicção interna, fortalecida pelo Espírito, de que a existência de Deus é verdade. A Bíblia mostra que Deus é o Criador. Gênesis 1, 1 e 2. Isso é a verdade. A Bíblia mostra que Deus mantém todas as coisas pelo seu infinito poder. Ele é o mantenedor das coisas. Hebreus 1 e 3. Nós afirmamos isso porque isso é verdade. A Bíblia nos mostra que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isto é, e é o versículo mais importante para nós, Hebreus 11 e 3. A matéria tem origem em algo imaterial. Isto é, aquilo que é palpável tem origem em algo que é não palpável, em algo que é invisível, espiritual. Isto é, tudo que existe tem origem no poder de Deus, no ser de Deus que é Espírito. E aí, irmãos, para finalizar, nós temos aqui duas citações para ajudar os irmãos. O teólogo Michael McDonald, da Universidade de Washington, vai dizer assim, sobre o materialismo. A fé cristã declara que a matéria foi inteiramente criada por Deus e submetida ao seu poder de moldá-la. Sendo assim, a matéria é contingente, não existe como um princípio coeterno e independente, isto é, a matéria foi criada por Deus. 2, a matéria é boa e não é o princípio do mal. É um elemento permanente no mundo, garantido pela encarnação e pela ressurreição do corpo. Então, em primeiro lugar, a matéria não é má, ela foi criada por Deus. E em segundo lugar, como algo criado por Deus, ela é uma coisa boa. Se ela não fosse boa, Deus não haveria se encarnado e se tornado matéria, porque Jesus Cristo tem um corpo material, físico. Se a matéria fosse poluída, contaminada e imunda, Jesus Cristo não poderia se tornar matéria. Mas como a matéria foi criada por Deus e é boa, Cristo encarnou. Já para finalizar, nós temos que entender uma coisa. A matéria, meus irmãos, e o ateísmo, ele não dá resposta para as principais questões da humanidade. O pastor Franklin Ferreira, em sua teologia sistemática, ele faz 10 perguntas para o ateísmo, e ele pega as respostas do ateísmo. Por que existe algo em vez do nada? O ateísmo responde, algo sempre existiu. O universo é produto do tempo, do espaço e da energia. O teísta cristão responde, um Deus pessoal criou tudo que existe do nada. Sua existência é distinta e sua criação finita. Então apenas Deus é eterno e infinito. A criação é finita. Por que o homem existe? O homem é apenas um produto do acaso, responde o ateu. O homem é criação especial de Deus, distinto de toda a criação, responde o cristão. Qual é a base da dignidade humana? O ateu vai responder, nada. Relativamente, o homem só é melhor porque ele é mais evoluído. O cristão vai dizer, como foi feito à imagem de Deus, o homem existe para ter um relacionamento pessoal com Deus. Daí a sua dignidade. E aí ele vai seguindo, irmãos, até que nós chegamos em qual é o fundamento da ética, da moral e dos valores. O ateu vai dizer, isso é relativo, depende da sociedade ou do indivíduo. Então a ética e a moral pode ser qualquer coisa. E o cristão vai dizer, o fundamento da ética e da moral é o caráter de Deus revelado na Bíblia. Portanto, ele não muda, não depende de mim nem da sociedade. Ele vem de Deus. Enfim, finalizando, meus queridos, nós devemos ter em mente que um mundo sem Deus é um mundo sem lei, sem o que é certo e errado, sem temor às leis
e sem qualquer motivo para alguém ser bom ou seguir as leis. Um mundo sem Deus é um mundo de caos, é um mundo das trevas. Essa é a verdade, é um mundo sem esperança. Meus queridos, para finalizar, eu gostaria de indicar para os irmãos alguns argumentos a favor da existência de Deus, dos quais o mais importante são as 5 vias de São Tomás de Aquino: primeira via do movimento, segunda via das causas eficientes, terceira via da contingência, quarto dos degraus da perfeição e 5 da ordem universal. O argumento cosmológico, que aí também está dentro, e o argumento do programa e do código, ok? Meus irmãos, o tempo é muito curto. Eu agradeço esta rica oportunidade. Peço que Deus abençoe a aula de cada um. Fiquem com Deus.